Quando a lei libera um uso de uma droga, você usa? Quando a lei libera o aborto, você comete? Quando as regras do homem, elas ferem um princípio da palavra de Deus, você escolhe as regras ou você escolhe o princípio? Você escolhe obedecer à lei dos homens ou à lei de Deus? O que é mais importante para você? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram, olha, fica sabendo, o rei Nabucodonosor, que se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar os teus deuses, nós não vamos prestar culto a outros deuses. Em outras palavras, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam dizendo, rei, fique sabendo que para nós o princípio, a palavra de Deus é mais importante do que as regras que você está criando. Mas olha que coisa interessante aqui na palavra do Senhor. Eles estão chamando aqui, eles estão reconhecendo que Nabucodonosor era uma autoridade. Eles em nenhum momento eles desrespeitam a autoridade. Em nenhum momento eles batem de frente. Mas eles falam, olha rei, fica sabendo rei, nós estamos aqui e nós não precisamos nos defender diante de ti. Eles não quiseram se defender, eles não quiseram arrumar confusão, mas Deus entrou com a defesa, Deus o defendeu. Eu não sei até que ponto você está disposto a chegar com a sua vida com Deus. Mas a Bíblia fala para nós resistirmos até o sangue, para nós irmos até o fim, para nós lutarmos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre princípios e sobre regras. Você sabia que as regras foram criadas porque princípios foram quebrados? Toda vez que um princípio é quebrado, nós precisamos criar uma regra. Só que a palavra do Senhor, ela nos ensina a voltar lá na origem, lá no princípio. E quando nós voltamos no princípio, nós conhecemos como Deus fez um plano perfeito. Quando as regras confrontam os princípios, quando as pessoas criam situações com o objetivo de nos prejudicar, nós precisamos manter a nossa fé em Cristo. A nossa fé precisa estar baseada em Cristo. Tanto Sadraque, Mesaque e Abednego quanto Daniel foram vítimas ali de pessoas que quiseram prejudicá-los, criando regras que feriam os seus princípios, os seus valores. Apesar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eles estarem na Babilônia, num país distante, num lugar onde a idolatria a outros deuses, onde o Deus de Israel não era o Deus que o rei servia, eles escolheram não se contaminar, eles escolheram ficar santos, permanecer santos. A palavra de Deus estava ali. Eram apenas jovens, sabe, meninos que foram roubados, foram tirados dos seus pais para serem vendidos como escravos. E ali eles estavam. Eles podiam se rebelar, eles podiam fazer tantas coisas, mas eles escolheram representar Deus. Será que nós temos representado Deus em meio a uma sociedade corrupta? Será que nós temos escolhido não se contaminar, não dar um jeitinho brasileiro? Sabe aquele jeitinho, faz assim, faz assado. Não, nós não podemos nos contaminar. Mas fulano não tira nota. Mas ciclano faz isso, faz assado. Querido, nós não nos baseamos por aquilo que os outros estão fazendo, mas nós nos baseamos pela palavra de Deus, o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. Sabe, quando Jesus, ele cura um paralítico no sábado, ele estava quebrando uma regra dos fariseus, ele estava quebrando algo, estava confrontando os fariseus, ele estava dizendo, olha, aquilo que o meu pai pensa é mais importante do que as regras que vocês estão criando. João capítulo 5 vai falar sobre esse paralítico que estava ali há 38 anos esperando o seu milagre. E Jesus precisou chegar bem no sábado, para fazer o milagre, mostrando que as regras não têm tanta relevância quanto os princípios.
Toda vez que alguém vier e falar para você quebrar um princípio da palavra, por favor, não quebre. Nós temos ensinado os nossos filhos, e eu gravei um vídeo aqui, você já deve ter assistido, sobre não criar filhos obedientes. Quando nós não criamos filhos obedientes, nós criamos filhos responsáveis, que vivem por princípios e não vivem por regras. Nós precisamos entender que quando nós somos questionados a respeito da nossa fé, se algo é contrário à nossa fé, a nossa vida ela não é mais importante do que aquilo que Deus quer que nós fazemos. Nós podemos ter a nossa vida em risco, como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nós não negamos. Nós não buscamos uma alternativa para sobreviver, mas nós decidimos colocar a nossa fé em prática. Nós colocamos a nossa fé, nós não nos colocamos a confiança em homens. A Bíblia fala que alguns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É essa confiança que nós precisamos ter. Sabe até que ponto que você está preparado para chegar e falar assim, não, eu não vou me corromper, eu não vou pecar, eu não vou me contaminar com essas coisas. Será que nós estamos preparados para viver dessa forma? De que forma que nós estamos vivendo? É o princípio da palavra de Deus? Eu preciso aprender que para eu estar forte, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, e não ter a minha vida como preciosa, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Se eu não tiver um relacionamento genuíno, verdadeiro, transparente com Deus, se eu não buscar a santidade, buscar na palavra ser fortalecido o dia que eu for confrontado, talvez eu não esteja tão forte. A Bíblia fala para nós nos revestirmos com todas as armaduras de Deus, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele vai armar ciladas e ele é habilidoso em enganar, mas eu preciso estar revestido com todas as armaduras. Tem duas armaduras que a Bíblia fala para nós usarmos ela. Então não é para ela ficar paradinha, no nosso corpo, mas é para nós usarmos. Nós precisamos usar o capacete da salvação. É sobre os pensamentos, é sobre eu ordenar a que a minha mente ela seja uma mente com os pensamentos de Cristo. Eu dar ordem para os meus pensamentos, para que os meus pensamentos sejam obedientes, cativos aos pensamentos de Cristo. É uma ordem que eu dou. Eu preciso dar essa ordem, eu preciso usar esse capacete, eu preciso usar o escudo da fé, a qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. É um uso que eu preciso fazer, mas para que eu possa usar algo eu preciso conhecer. Se você recebe um carro novo, se você recebe um equipamento super tecnológico e você não sabe como usar, você não sabe ligar aquele carro, você não sabe ligar aquele equipamento, você não vai conseguir utilizar. E se nós não sabemos todos os benefícios da palavra de Deus, todos os privilégios, tudo que nós temos aqui, todos os princípios da palavra, quando chegar uma regra que confronte um princípio, talvez você não sabe. Quantas coisas estão acontecendo na vida de pessoas tendo suas famílias destruídas, carreiras, empresas, tanta destruição, porque ela não sabe os princípios que ela está quebrando. O princípio da palavra de Deus, ele é como a lei da gravidade. Se você conhece ou não conhece, ela vai agir sobre a sua vida. Fala assim, eu não conheço a lei da gravidade. Pula de um prédio. Vê se porque você não conhece a ignorância, você vai pular e não vai acontecer nada com você. Assim são os princípios da palavra de Deus. Eu conhecendo, eu coloco em prática e eu tenho benefícios. Eu não conhecendo, quebrando princípios, eu vou ter as consequências por ter quebrado princípios. Não é melhor eu estudar a palavra? Todos os dias eu gastar tempo aqui orando, buscando, jejuando, lendo a palavra, pedindo para o Espírito Santo e me ensinando. E quando eu vou fazendo isso, eu vou me aproximando de Deus. Ele vai me revelando aqui coisas que são tão preciosas. Sabe, se você
quer ter mais intimidade com Deus. Esse devocional aqui é apenas uma faísca para você começar uma vida com Deus. Você precisa separar tempo. Use esse devocional como uma base para você aprender aqui. Nós falamos de tantas coisas importantes. Mas se você quer ter uma vida com Deus, você precisa ter um cantinho, uma Bíblia, uma agenda, um caderno onde você vai escrever, uma caneta, aquilo que Deus vai falar com você. O mais importante não é o quanto tempo você vai estar orando, mas quanto tempo você está disposto para ficar ali ouvindo o que Deus vai falar com você. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa desfrutar desse maná diário, que todos os dias eu venho aqui e coloco esse vídeo para alimentar a sua fé, para alimentar o seu espírito, para poder ser um parceiro em oração contigo. Se você tem sido edificado com esses vídeos, você pode curtir, compartilhar, escrever aí nos comentários de onde você está assistindo, né? O que mais chamou a atenção nesse vídeo, qual a parte que o Senhor falou com você. E você pode compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas. Convide alguém para se inscrever nesse canal e vem ser um amigo de Jesus, vem crescer junto na fé, na graça, no conhecimento e vamos ajudar as pessoas a construir um legado de bênção para as próximas gerações. Deus te abençoe.